Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube intitulado Literatura Penal. Nesse quadro Literatura Penal, nós narramos algumas obras clássicas importantes do direito penal, da criminologia, da política criminal e tem interesse para o melhor conhecimento dessas ciências por parte dos estudantes, dos acadêmicos de direito e dos profissionais também da área jurídica. Bom, nós falamos já aqui no quadro Literatura Penal, em quadros anteriores, sobre obras importantes e clássicas como o Novo Sistema Jurídico Penal de Hans Welzel, que estruturou toda a doutrina finalista no Brasil, e também falamos de uma obra muito conhecida, de leitura obrigatória por todos os acadêmicos de direito, que é a obra dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria. Pois bem, hoje o nosso quadro Literatura Penal, ele vai fazer uma homenagem, uma sincera homenagem a uma penalista muito importante do nosso cenário nacional, que é a professora Érica Mendes de Carvalho, minha querida irmã, e também professora de Direito Penal da Universidade Estadual de Maringá. Vamos lá? Bom, o quadro Literatura Penal de hoje presta essa homenagem à professora Érica através daquela que é a sua maior obra, sua tese de doutorado, e que se intitula Punibilidade e Delito. O livro Punibilidade e Delito foi publicado na versão em língua portuguesa em 2008 pela editora Revista dos Tribunais aqui no Brasil. Por que eu estou falando isso? Esse livro originalmente ele foi publicado na Espanha, ele encerra a tese de doutorado da professora Érica, que foi defendida em 2004 e que foi, portanto, escrita na língua espanhola e publicada pela editora Reus de Barcelona, logo em seguida a defesa de sua tese. Pois bem, anos mais tarde, a professora Érica traduziu toda a obra, ela adaptou ao direito brasileiro, é importante que se diga, essa obra está adaptada ao direito penal brasileiro, a obra original está adaptada ao direito penal espanhol. Então, foi um trabalho não só de uma estrita tradução, mas também de adaptação dessa obra ao direito penal brasileiro. Os exemplos dizem respeito ao Código Penal e às leis penais brasileiras, e publicado, então, pela editora Revista dos Tribunais em 2008. Vamos conhecer um pouquinho mais a obra, pessoal? Olha só o nome, Punibilidade e Delito. Os dois se relacionam, mas não se identificam. Essa obra é uma verdadeira base para todo o sistema do conceito analítico ou dogmático de delito que nós conhecemos. Um conceito que está ancorado em 4 categorias principais: ação, omissão, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Não é mesmo? Quem está acostumado com o conceito de crime ou de delito ancorado nessas 4 bases fundamentais, nessas 4 categorias fundamentais, entende, portanto, que a punibilidade não integra o conceito analítico, o conceito dogmático, o conceito jurídico de crime. Então, onde está situada a categoria da punibilidade? A professora Érica responde muito bem nesta obra. Punibilidade, uma categoria muito maltratada pelo direito brasileiro e também pelo mundo afora. A verdade é que não se dá muita atenção à punibilidade. O que está reservado como conteúdo da punibilidade é o que a professora Érica nos mostra nessa importante obra que encerra sua tese de doutorado. Se dedicou a uma categoria muito maltratada no direito penal mundial. As pessoas se dedicam muito ao tratamento da ação e omissão, têm curiosidade por conhecer a tipicidade, antijuridicidade, suas excludentes, a culpabilidade também, uma pedra basilar do direito penal em todo o mundo, mas a punibilidade nunca recebeu tratamento melhor do que nesta obra, tanto que o professor Luiz Gracia Martín, nosso catedrático espanhol da Universidade de Saragoça, falecido infelizmente neste último ano de 2020, disse que se Welzel fosse vivo, ele gostaria muito de ler a obra da professora Érica, porque ela encerra o sistema finalista. O sistema finalista de Welzel, que nós falamos no quadro Literatura Penal, a respeito do novo sistema jurídico penal, trabalha essas 4 categorias. Se vocês quiserem, podem rever o vídeo que eu vou deixar aqui linkado no final. Ele trabalha ação e omissão, ele trabalha tipicidade, tipo doloso e culposo, ilicitude e culpabilidade, como base da reprovabilidade, muito bem. Mas Welzel não se deparou com um estudo tão aprofundado assim da punibilidade naquela época em que ele construiu toda a teoria finalista. E a professora Érica, segundo o professor Gracia Martín, encerra esse sistema com chave de ouro, esse sistema jurídico penal finalista de Hans Welzel. O livro, ele é um livro bastante denso, é importante que se diga, né? Não só pelo seu conteúdo, que é extenso, mas também é um livro de dogmática penal estrita. Esse livro, ele traz 3 capítulos principais. No primeiro capítulo, aqui eu tenho o sumário da obra, ela vai trabalhar a categoria da punibilidade como uma categoria acidental, a aplicação da pena, uma categoria circunstancial, a aplicação da pena, ou seja, não essencial.
Nem sempre essa categoria ela vai se perfazer de forma positiva ou negativa. Muitas vezes o fato de alguém cometer o crime já leva à sua punibilidade. Matou alguém, merece a pena, não é? Tem necessidade de aplicação da pena. Então, a professora Érica mostra que a punibilidade, essa categoria tão maltratada, às vezes fica condicionada de forma circunstancial ou acidental em alguns delitos, através das chamadas condições objetivas de punibilidade, que são condições positivas para a imposição da pena, ou as chamadas escusas absolutórias, que são condições de retirada da punibilidade. Então, condições negativas de punibilidade, condições positivas, condições negativas, que são muito bem trabalhadas pela professora Érica aqui na sua obra. Condições objetivas de punibilidade no Brasil, por exemplo, o suicídio, no crime de induzimento, instigação ao auxílio-suicídio. Hoje, a morte da pessoa, né, esse crime do artigo 122, é uma condição de maior punibilidade do delito. Mas na época em que ela escreveu o livro, era uma condição de punibilidade. Sem morte ou lesões graves, o delito não era punível. Mas o delito existia. Uma ação-omissão típica, ilícita e culpável. A punibilidade ficava em suspenso e precisava dessa condição objetiva. Pois bem, as escusas absolutórias, que são as condições negativas, são condições de retirada da punibilidade. Então, nós temos como exemplo no direito brasileiro o artigo 181 do Código Penal, que exime, que isenta de pena aqueles parentes mais próximos, né, filhos, netos, pais e avós, que pratiquem delitos patrimoniais sem violência ou grave ameaça. Um filho que furta um pai, ele não vai ter a sua punibilidade configurada porque merece uma escusa absolutória do nosso sistema. Um neto que furta um avô, claro que agora isso não se aplica mais diante do Estatuto do Idoso, mas também merecia até a edição do Estatuto do Idoso essa mesma escusa absolutória. Dentro da família, o patrimônio se comunica e não havendo violência ou grave ameaça, a pessoa era de certa forma perdoada, não é mesmo, pessoal? Ou seja, o crime tinha acontecido, mas afastava-se a sua punibilidade. E essa categoria punibilidade, o que ela contém? Então, a professora Érica fala muito bem no primeiro capítulo sobre isso, né, as condições positivas e negativas de punibilidade. No segundo capítulo, ela já fala da punibilidade e sua distinção com outras figuras circunstanciais com as quais ela pode se confundir, né? As condições de punibilidade, principalmente as condições objetivas de punibilidade, os delitos qualificados pelo resultado. Aqui começa a aparecer um aspecto muito importante da obra, que permeia toda a obra, que é o fato de as condições de punibilidade, como a gente falou da morte do suicida, não estarem condicionadas pelo dolo ou culpa do agente, ok? Por exemplo, em delitos qualificados pelo resultado, em delitos pré-ter-dolosos, que a gente chama no direito penal brasileiro, é necessário que se possa associar, segundo o artigo 19 do Código Penal brasileiro, esse resultado mais gravoso, ao menos a culpa do agente, ou se não, o seu dolo. Já as condições objetivas de punibilidade, pessoal, não dependem do dolo do agente. Isso é muito importante. O que está na punibilidade é alheio ao dolo ou culpa do agente. Por isso que são chamadas condições objetivas de punibilidade, coisa que a professora Érica explica muito bem. Então, nós podemos ter delitos qualificados pelo resultado, pré-ter-dolosos, mas isso nada tem a ver com as condições objetivas de punibilidade. Por outro lado, elas aparecem no nosso direito penal, nesse caso do suicídio que nós narramos, e também como condições objetivas de maior punibilidade, como aquela causa de aumento de pena lá do crime de omissão de socorro, parágrafo único do artigo 135 do Código Penal brasileiro. Ou seja, ainda que a pessoa não tenha dolo ou culpa em relação às circunstâncias de lesões graves ou morte da vítima, a qual se omitiu socorro, a pena é consideravelmente aumentada. Por quê? O cidadão omitiu socorro, a vítima pode ter sofrido, né, um risco de lesão e nada acontecido com ela, mas se ela chegou a morrer, vai-lhe ser imputado esse resultado mais gravoso, a título completamente objetivo, uma condição objetiva de maior punibilidade, já que esse resultado morte não se liga ao dolo ou culpa deste agente que se omitiu no socorro. Então, ela vai diferenciando com figuras que são afins, que muitas vezes poderiam se confundir com as condições objetivas de punibilidade, mas que não se confundem porque as condições objetivas são objetivas, ou seja, alheias a dolo ou culpa. E nisso ela vai construindo todo um sistema, o que ela vai deixando muito claro, e aí ela coroa com o terceiro capítulo, o último capítulo, que relaciona punibilidade e fins da pena, que é um capítulo, um melhor capítulo, fica para o final, né? Muito original, em que ela mostra que realmente a culpabilidade, a punibilidade, né, a diferença da culpabilidade, ela vai agregar fins preventivos gerais e especiais de pena, necessidades de prevenção geral e especial, e também a retribuição. Isso fica agregado na categoria da punibilidade. Esses fins políticos criminais da pena, que nós conhecemos já, teorias absolutistas, teorias relativas, teorias unitárias da pena, não podem aparecer
como elementos da culpabilidade, não podem permear as categorias clássicas do delito. Lembremos que essas categorias clássicas são aquelas 4 que eu citei no começo do nosso vídeo: ação, omissão, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A professora alija completamente essas 4 categorias de finalidades preventivos gerais, preventivos especiais ou de retribuição. Essas finalidades, que são finalidades político-criminais, ficam aqui na punibilidade, e é nisso que ela se distingue do conceito analítico de crime. O conceito analítico é estanque, é resultado da dogmática penal, é resultado de toda uma luta que nós vimos desde Beccaria para a afirmação de direitos e garantias do cidadão, do réu. Por outro lado, a categoria da punibilidade, a ela ficam reservados esses fins de conveniência e oportunidade de punição. Como nós citamos, pode ser que o crime tenha acontecido, mas não seja conveniente punir o cidadão. Porque, por exemplo, ele é filho daquele pai a quem ele furtou. Não há necessidade de punição para aquela pessoa. Mas o crime, típico, ilícito, culpável, ação, omissão, estão ali perfeitos, sem qualquer influência político-criminal. Crime ele cometeu, pena ele não merece. Não é? Ele não há necessidade, tecnicamente falando, do ponto de vista da prevenção geral, da retribuição, para que aquela pessoa seja punida. Então é muito interessante que ela alija todos esses fins políticos criminais para a categoria da punibilidade. E falando de fins da pena, ela defende uma teoria unitária, em que os fins principais da pena são fins retributivos, mas não no sentido de vingança, não no sentido absolutista das teorias retributivas, né? Mas numa finalidade de prevenção geral positiva, de afirmação do ordenamento jurídico. A professora Érica advoga por uma pena justa, a pena retributiva, nesse terceiro capítulo aqui da obra, que eu considero que é o melhor. Mas é todo um caminho para chegar até aqui, é importante ler a obra toda, pessoal. Ela mostra que a verdadeira pena justa é sim a pena proporcional à magnitude do injusto e da culpabilidade. Não pode haver uma assignação de pena sem culpabilidade. A culpabilidade não é só limite da pena, ela também fundamenta a pena, ao contrário do que pretendem alguns doutrinadores mais modernos, ligados a teorias axiológicas, né, que fulcram, como Roxin e Jacobs, a culpabilidade e necessidade de prevenção geral e especial. Isso ela alija completamente da categoria da culpabilidade. Culpabilidade é reprovabilidade, não é? Mas essas funções político-criminais têm o seu lugar reservado aqui na categoria da punibilidade. E a pena vai ser sempre a pena justa quando for uma pena proporcional. Se nós exacerbarmos finalidades preventivos gerais ou especiais, principalmente as finalidades preventivos gerais da pena, nós podemos ter uma pena que fere a dignidade humana. Nós podemos instrumentalizar o cidadão e tornar a pena até uma pena desproporcional e injusta com finalidade de prevenção do delito, esquecendo que nós temos ali um cidadão e que a pena tem que ser proporcional ao que ele fez, visando o passado e a retribuição, e não a necessidade de prevenção que poderia gerar uma pena injusta visando a sociedade. Ok? Então é muito importante limpar as categorias dogmáticas do conceito analítico de crime, dessas finalidades que poderiam, dando um exemplo aqui, pessoal, que eu trago pessoalmente para vocês, trocando a culpa por dolo nos delitos de trânsito, porque estaria imbuído ali de uma finalidade de prevenção geral no trânsito, vamos prevenir os delitos de trânsito, então vamos trocar o que é culpa por dolo. Isso não está certo, pessoal, isso obedece a finalidades preventivas gerais que coisificam a pessoa humana e violam sua dignidade, e vamos deixar esses fins alijados, então, para a categoria da punibilidade. Quando for necessário punir e construir positivamente através de condições objetivas, que o legislador coloca em vários delitos da parte especial, e quando for possível também excusar, não é retirar a pena nas inúmeras modalidades de escusas absolutórias que nós temos no nosso ordenamento, que a professora Érica traz aqui no seu livro Punibilidade de Delito, que eu recomendo vivamente a leitura. Fica aqui minha homenagem à minha querida irmã Érica Mendes de Carvalho, através do livro Punibilidade de Delito, que foi objeto da nossa literatura penal de hoje. O livro, ele se encontra esgotado na editora, a professora Érica tem muitos pedidos de reeditá-lo, né, novamente, reescrevê-lo e atualizá-lo, mas o livro ele é atemporal, tá, nos seus exemplos e no seu conteúdo, e estando esgotado, busquem em sebos virtuais ou reais pelo livro Punibilidade de Delito, da professora Érica Mendes de Carvalho, da UEM. Esse foi a Literatura Penal de hoje, espero que vocês tenham gostado, e voltamos proximamente com mais quadros do nosso canal, Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.